Tem alguém que está feliz nessa manhã? Eu estou com muita expectativa com o que vai ser liberado sobre você nessa manhã, porque eu creio que pessoas que entraram aqui sem esperança vão sair com expectativa para esse ano, amém? Sabe, o tema dessa mensagem é assim que eu luto as minhas guerras. Você pode repetir isso? Isso. Agora fala com a autoridade de quem já entra nela vencedor. Diga assim que eu luto as minhas guerras. Sabe, quando batalhas vierem contra você, quando os gigantes se levantarem contra você, eu quero em nome de Jesus que você lembre daquilo que Jesus vai ministrar sobre você essa manhã. E quando algo tentar te afrontar, você vai responder para ele: ei, fica tranquilo, eu sei como eu luto as minhas guerras e é assim que eu luto elas, amém? Sabe, tem um ditado aqui na América que ele é quase bíblico. Esse ditado diz: new level, new devil. Eu não sei se você já passou por isso, irmão, mas a cada nova estação que eu vivo, a cada novo nível em Deus que eu experimento, a cada novos milagres que estão vindo em direção à minha casa, novos gigantes se levantam também. Alguém já passou por isso? Ou é só lá em casa? Tem momentos que a gente está prestes a experimentar algo. Você consegue ouvir o som de muitas águas se aproximando, você consegue sentir o cheiro do milagre se aproximando, e aí parece que do nada algo se levanta. É porque a cada novo nível, novos gigantes se levantam também. A cada novo nível, novos demônios se levantam também. Entenda isso em nome de Jesus. Olha para mim. O diabo odeia você. O diabo odeia as suas promessas. E o diabo odeia a sua família. É por isso que todo tempo ele vai tentar mudar quem você é, destruir a família que você tem e abortar as promessas que você carrega. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você nessa manhã: não tenha medo. A palavra de Deus para nós, preste atenção nisso. A palavra de Deus para nós está lá em Josué 1:9, diz: ei, não fui eu que lhe ordenei? Então seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você crê nisso, celebre mais forte. O Senhor estará com você por onde você andar. Sabe o que eu acho maravilhoso nessa passagem? Ele está dizendo que não importam as circunstâncias, não importam as temporadas, não importam os lugares onde eu estou, mas o Senhor estará com você por onde você andar. A nossa segurança em Deus não é geográfica. A nossa segurança em Deus é profética. Deus já liberou essa palavra sobre a tua casa. Pastor, mas eu estou passando dificuldades em Orlando. Pastor, eu estou no Brasil, só estou visitando aí. Não tem a ver com os lugares que você pisa, mas o Deus que firma os teus passos. Vamos junto, Lagoinha. Eu creio que Deus tem milagres para essa manhã. Não importa os lugares onde você passa, mas quem firma os teus passos. Não tenha medo. Sabe, o medo tem roubado de nós a expectativa pelo sobrenatural de Deus. O medo tem roubado de nós a expectativa pelo novo de Deus. Sabe, uma das coisas que o medo faz, ele aos poucos, e sem a gente perceber, ele vai diminuindo a nossa expectativa naquilo que Deus pode fazer. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã: não diminua as tuas expectativas, aumenta o nível da tua fé. Eu já passei por isso uma época da minha vida em que eu esperava muito pouco, e a loucura é que eu vivia muito pouco, mas eu achava que eu estava indo bem. Você sabe por quê? Porque quem espera pouco, recebe pouco e acha que está sempre sendo atendido pelo sobrenatural de Deus. Eu só quero um milagre cotidiano, Deus faz coisas no meu dia a dia, eu falo, tá tudo bem, eu estou vivendo o melhor de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você espera pouco e você recebe pouco, se contenta com isso, você está dizendo para Deus: Deus, eu me satisfaço com um pouco do que o Senhor tem para mim. Mas o que Deus tem para nós não é uma vida ordinária. Isso qualquer um que não conhece a Deus e não tem a fé que você tem, experimenta. O que Deus tem para nós é uma vida extraordinária. É transformar o sobrenatural de Deus no novo natural. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A grande verdade, irmão, é que na nossa caminhada, ou a gente vive a nossa fé, ou a gente vive os nossos medos. É o que os coaches hoje chamam de crenças limitantes. Você sabe o que é uma crença limitante? Algo que durante muito tempo te fez acreditar que você não podia. São como cadeias emocionais. Eu não sei se você já viu essa imagem na internet, mas você pode procurar, depois você vai encontrar elefantes aprisionados em cadeiras plásticas. Você já viu isso? O treinador, desde que o elefante é pequeno, pega uma corda e amarra ele em tocos de árvore, em lugares fortes.
E aquele elefante, ele tenta sair, não consegue, ele tenta sair, não consegue, ele tenta sair, não consegue, e aí ele cria uma crença dentro dele: bom, eu não consigo sair todas as vezes que uma corda me prender. Depois que isso muda na mentalidade dele, depois que isso altera e deforma o instinto dele, você pode prender ele numa corda, você pode prender ele numa cadeira ou dar corda para uma criança de 5 anos, ele não vai se mover. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. Um animal com toneladas de peso agora está cativo por uma cadeira plástica. Por que isso acontece? Porque ele está vivendo os medos dele, não o potencial que ele tem. Eu não sei quais são os medos que tem tentado dizer o que você pode. Eu vim nessa manhã dizer para você o que Deus diz que você pode. O Senhor diz: ei, eu sou o teu refúgio e fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor diz pra gente: podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Ei, Deus está dizendo pra gente: viva a sua fé, não viva o seu medo. Viva as suas promessas, não viva as suas limitações, porque os medos tentam toda hora definir até onde a gente pode ir. Agora existe um Deus que define até onde tudo pode ir, amém? Eu me lembrei agora, tem uma passagem, quando Jó está indagando Deus, e eu acho maravilhoso isso. Cara, existe um Deus que dá ordem ao mar e diz até onde o mar pode ir. Jó está questionando Deus e falando: Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Deus, por quê? Por quê? Por quê? E no meio dos porquês de Jó, Deus fala para ele: Jó, eu até te respondo as suas perguntas, se antes você me responder algumas coisas. E aí Deus começa a demonstrar a grandiosidade dele. E Deus começa a perguntar: ei Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci a terra? Jó, onde é que você estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Quando eu estabeleci os luminares sobre ela? E aí lá no final ele fala: Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar até onde o orgulho das suas ondas iria? Você sabe por que o mar não invade todos os lugares? Porque Deus disse: ei mar, até aqui tudo bem, daqui para lá não. Ei, um Deus que dá ordem ao mar, um Deus que silencia o vento, um Deus que faz cessar as tempestades. A grande pergunta para nós, no meio das nossas lutas, é: se Deus pode todas as coisas, e se nós confiamos num Deus que pode todas as coisas, por que coisas tão pequenas muitas vezes nos paralisam? Um diagnóstico paralisa, uma pessoa que não corresponde à nossa expectativa paralisa, uma desonra de uma liderança paralisa. Ei, entenda isso em nome de Jesus. O que normalmente nos prende não são as paredes ao nosso redor, são as paredes dentro de nós. E eu quero em nome de Jesus te convidar a abrir teu coração. Jesus quer quebrar todos esses muros hoje. Você está comigo? Diga amém. A gente vai sair daqui encorajado a viver o melhor ano da nossa vida, não porque a gente é bom, mas porque Ele é bom. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Quais são os gigantes que você consegue enxergar? Quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Cada um deles tem um nome, olha para mim. Alguns têm enfrentado o gigante da depressão, alguns têm enfrentado o gigante do divórcio, alguns têm enfrentado o gigante da crise de autoimagem, complexo de inferioridade, alguns têm enfrentado gigantes talvez na relação com seus filhos, talvez no uso de drogas. Eu não sei qual é o teu gigante, qual o nome que ele tem, mas deixa eu te dar um conselho: não domestique os seus gigantes. A Bíblia diz que quando Davi, preste atenção nisso, a Bíblia diz que quando Davi vai no acampamento para levar comida para os seus irmãos, ele se depara com uma cena. Qual era a cena? Existia um gigante afrontando o exército do Deus vivo todos os dias. Você sabe por que Davi ficou tão assustado? Porque aquilo era novo para ele, mas quem estava no meio daquela circunstância já tinha se acostumado com isso. Então quando Davi chega lá, ele fala: peraí, esse gigante está afrontando vocês há dias. E eles falam: é Davi, não tem ninguém que quer afrontá-lo. Aí Davi faz uma pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é essa pessoa que não está debaixo da aliança do Deus vivo, que está afrontando o nosso exército? E aí então Davi se levanta contra ele. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Sabe qual é a chave que eu quero compartilhar em relação à experiência de Davi? Davi não se acostumou com a voz daquele gigante, por isso que a voz dele incomodava o seu interior.
Quando a gente domestica alguns gigantes, a voz deles não incomoda mais. Ah, é só uma depressão, minha mãe teve isso. Ah, é divórcio, é algo que a minha família enfrenta. É uma maldição hereditária. Não, é um problema financeiro, mas eu já estou acostumado. Ei, preste atenção. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume a elas. Você não nasceu para viver em meio a elas. Não tenha medo dos desertos da vida, mas também não firme o teu acampamento em meio a eles. Deserto é lugar de passagem, não de habitação. Não tenha medo do que se levanta, mas também não seja omisso. Deus está falando para paz aqui nessa manhã. Ei, tem algo vindo contra os teus filhos. Eu te dei autoridade como sacerdote na tua casa para declarar: na minha casa não, not today. Tem algo se levantando no teu casamento, eu te dei autoridade como sacerdote para falar: ei, no meu casamento não, hoje não vai acontecer. Você está comigo? Quais são os gigantes que têm te afrontado? Quais são as impossibilidades que têm vindo contra você? Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Não se preocupe. Não se preocupe. Meu irmão, eu sou um dos caras mais ansiosos que você talvez possa conhecer. A fé tem mudado isso dentro de mim. Os frutos do Espírito têm acalmado, mas eu tenho um impulso de ansiedade sobrenatural. E por muitas vezes eu confundia preocupação com preparação. Então eu estava sempre pensando no problema que estava por vir. Preste atenção nisso. Eu estava sempre pensando numa estação que ainda ia chegar. Eu estava sempre pensando no gigante que ainda ia se levantar. Sabe o que eu aprendi? A preparação te deixa pronto antes da nova estação chegar. A preocupação te deixa exausto antes dela chegar. E quando a gente confunde isso, a nossa mente fica o tempo inteiro preocupado com o que vai acontecer. Sabe qual é o resultado? Você está exausto para resolver o que já está acontecendo. Então não se preocupa com amanhã. A palavra diz: ei, o amanhã, cada dia carrega o seu próprio mal. Não se preocupa com amanhã, mas eu tenho coisas novas para fazer hoje. Talvez você está aqui, a tua dúvida é como é que vai ser a tua segunda-feira, como é que vão ser seus próximos meses. Ei, confia nisso em nome de Jesus. O Deus que vai te dar milagres hoje, o Deus que vai te renovar hoje, o Deus que vai liberar destinos hoje, é o mesmo Deus que vai cuidar da tua segunda-feira. Fique em paz, não se preocupe. Você está comigo? Não se preocupe. Sabe outra coisa que eu aprendi? Apanhando. Porque o nosso caráter vai sendo tratado conforme a gente tropeça. Então não tenha vergonha das suas cicatrizes. Elas demonstram que algum dia você caiu, mas Jesus te restaurou, amém? Não precisa escondê-las. Elas são a prova viva de que você venceu. Você está vivo, então você venceu tudo que se levantou contra você. Sabe, uma das coisas que eu quero compartilhar com você, vem comigo em nome de Jesus, é que aquilo que te ocupa vai definir o que te preocupa. Quando me ocupo com Deus, eu não me preocupo com gigantes. Quando me ocupo em servir, eu não me preocupo em ser visto. Quando me ocupo com o meu chamado, eu não me preocupo com a ausência dele. Quando eu me ocupo com o que Deus tem para mim, eu não me preocupo com o vazio que bate a porta. Quando eu me ocupo com as boas novas do Evangelho, eu não me preocupo com a bad news, com as fake news. Quando eu me ocupo com os pensamentos que Deus tem a meu respeito, eu não me preocupo com as fofocas e o que dizem a meu respeito. Porque às vezes a gente se abate, preste atenção nisso. Eu estou correndo porque tem muita coisa para liberar sobre você. Alguém está recebendo? Diga amém. Às vezes uma fofoca, uma palavra contrária liberada a portas fechadas nos abate mais do que uma palavra profética e uma promessa liberada com céus abertos nos encoraja. Como pode uma promessa dos céus nos encorajar tão pouco e uma fofoca, portas fechadas, nos abater tanto? Deus está falando para a gente: ei, não se preocupam com o que falam de você. O que vai ocupar o teu coração é o que eu digo sobre você. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Não se preocupe. O que tem ocupado os nossos dias? O que tem ocupado as nossas manhãs? Eu já perdi o número de pessoas que eu conversei ou que eu atendi em gabinete, pais de família, homens de Deus que estão desanimados. Aí você faz a pergunta para ele: o que você faz pela manhã? Qual é a primeira parte do teu dia? Eu acordo e vou ver jornal. Eu falei: então tá explicado. A tua primícia é ouvir tudo de ruim que está acontecendo ao teu redor.
Qual que é a impressão que você vai ter? Tudo vai mal. Você se levanta como se tudo estivesse indo mal. Você se move como tudo estivesse indo mal. Aí deixa eu te falar, ao invés de você se impregnar com as notícias ruins, deixa Deus soprar sobre o teu espírito as boas novas, dizendo: ei filho, não importa o que acontece ao teu redor, eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Não importa a quantidade de pessoas que têm fugido de mim, eu sei que a tua casa tem corrido para mim. Ei filho, existe uma promessa sobre você: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é um jargão evangélico, isso é uma promessa bíblica. Se a gente estiver firmado em Deus, nós e toda a nossa casa serviremos ao Senhor. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com você, se você quiser, acho que vai botar aqui, você pode tirar foto e meditar sobre isso essa semana. Tá aí na mídia? Ok. Primeira chave que eu quero compartilhar: não se preocupe com os gigantes que se levantam. Você pode repetir isso comigo? Diga: não, eu não vou me preocupar. Diga: com os gigantes que se levantam. Vamos ser sinceros, irmão. A gente fica sempre incomodado quando o gigante se levanta. E você sabe por que Deus não anula o papel deles na nossa história? Porque o gigante tem um papel fundamental na tua história. O teu inimigo, ele te impulsiona para a visibilidade. O teu inimigo, ele força o teu futuro a tornar-se visível. Você quer um exemplo? Quando Davi chega até aquela situação em que o gigante está afrontando o exército, quem era Davi? Davi era só o entregador de marmita. Davi foi trazer quem tinha para os seus irmãos. Ninguém sabia que era Davi, ninguém tinha prestígio em relação a Davi, ninguém tinha expectativas em relação a Davi. Só que o gigante colocou Davi na história. O gigante fez com que Davi fosse falado até hoje. Mais de 2000 anos se passaram. A gente está em Orlando, na cidade do entretenimento, na nação mais importante da terra. E o que você está ouvindo pela manhã? A respeito da história de um homem pequeno que derrubou um gigante enorme. Ei, não se preocupe com os seus gigantes. Eles empurram o teu futuro a se tornar visível. Olha o que diz Hebreus 11. Hebreus 11 é uma passagem que fala sobre a galeria dos heróis da fé. E Hebreus 11 vai citando inúmeros heróis da fé, homens que fizeram coisas sobrenaturais, homens que se moveram debaixo de uma fé daquilo que Deus podia fazer, homens que experimentaram o mar se abrindo diante de Faraó, homens que experimentaram maná vindo do céu, homens que experimentaram tudo que a gente já leu a respeito do que Deus pode fazer. Esses homens, eles experimentaram isso antes de Jesus vir. Você está comigo? Diga amém. Só que tem algo interessante em Hebreus 11. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo Hebreus 11 e uma chave me chamou a atenção. Olha o que diz a palavra. Ele vai falando: olha, esses homens subjugaram reinos, esses homens praticaram justiça, esses homens fecharam a boca dos leões, esses homens apagaram o poder do fogo, esses homens escaparam do fio da espada. E algo me chamou a atenção. A palavra não está dizendo que os leões fugiram. A palavra não está dizendo que as espadas contra eles cessaram. A palavra não está dizendo que o fogo contra eles não veio mais. Não, o que a palavra está dizendo é o seguinte: os leões continuavam lá, mas não tinham mais poder de comê-los. A espada continuava se levantando, mas não tinha mais o poder de feri-los. Ei, o fogo continuava vindo sobre a igreja, mas não tinha mais o poder de queimá-los. O que a palavra está dizendo para a gente é que evangelho não é ausência de lutas, mas é ausência de derrotas. Não significa que a gente não vai ser afrontado, significa que a gente não vai ser derrotado. Pastor, essa mensagem é muito triunfalista. Eu sei, mas Jesus, ele é o Deus que pode todas as coisas. Se a gente esvaziar a expectativa do triunfo da fé sobre todas as mazelas do mundo, não tem sentido a gente estar aqui nessa manhã. Pastor, essa mensagem ela é muito otimista, ela é muito positiva. Eu sei, esse é o caráter do Deus que a gente serve. A palavra diz para mim e para você que enquanto estivermos em Deus, nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que significa ser mais do que vencedor? Não significa que Deus vai te poupar das lutas, significa que Deus já te deu vitória. É por isso que a gente pode caminhar em fé. Você sabe qual a loucura da fé? É a gente entrar em todas as batalhas já sabendo o resultado final. Você já imaginou a segurança de um lutador que todas as vezes que entra no ringue sabe que vai vencer? A segurança de um jogador que todas as vezes que entra em campo sabe que vai vencer? A segurança de um empresário que todas as vezes que empreende algo sabe que vai vencer? Então, é essa dinâmica da fé que Deus quer compartilhar com a gente. Ei filho, enquanto você estiver em mim, você já é mais do que vencedor.
Está lá em João: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Os leões estavam lá. O problema é que às vezes a gente quer que Deus cesse tudo para que a gente confie nele. Olha que louco, a palavra diz lá em Salmos: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e meu cálice faz transbordar. Ei, irmão, a palavra não diz que o Senhor retira os inimigos da minha frente para que então Ele possa fazer. Você sabe por quê? Porque a honra de Deus sempre vai ser pública. As pessoas podem te desonrar em secreto, Deus sempre vai te honrar em público, na frente de todo mundo. Então Deus fala: ei filho, eu preparei uma mesa para você. Pai, mas o medo ainda está aqui, a depressão ainda está aqui, os pensamentos de morte ainda estão aqui. Então filho, é na presença deles que eu vou te honrar, ungindo a tua cabeça com óleo fresco. Pastor, os gigantes ainda estão batendo a porta. Eles têm que estar lá, meu irmão. Por que Deus permite? Porque eles impulsionam você para o teu destino profético. Vai ter uma hora que a gente vai, de alguma forma, ser expelido desse lugar. Alguma coisa vai acontecer. Seja uma questão, sei lá, por conta do mercado imobiliário. Comprar um mall, precisa que se mude. Precisa expandir. Teve uma obra, eu não sei. Mas vai ter algum momento que isso vai acontecer. A gente já viveu isso inúmeras vezes. Eu, na minha caminhada com Deus, já vi isso inúmeras vezes. E aí quando algo se levanta e te fala: Senhor, o que está acontecendo? É retaliação. Deus está falando: não, eu estou empurrando você para um novo nível. Eu estou empurrando você para um novo nível, uma nova etapa, uma nova estação, uma nova temporada de milagres. Ei, em nome de Jesus, receba isso. Olhe para os seus gigantes como o estrado dos seus pés. Romanos 8:31 diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Você vai lendo Romanos, e Romanos fala, Romanos 8, lá no finalzinho, fala. Olha que poderoso isso, cara. Nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos afastar do amor de Deus, foi capaz de nos separar do amor de Deus. Aí esse mesmo Romanos, um pouco antes, ele diz o seguinte: você está comigo? Olha o que ele diz. Cara, se Deus fez tudo isso por você, se Ele entregou o único filho dele para ter você de volta, se Ele sacrificou Jesus e, como a Bíblia diz, teve prazer em moê-lo, porque nele estava todo o pecado da humanidade. Olha o que diz Romanos 31. O que diremos, pois, então, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Pastor, por que Deus não retira os gigantes da minha vida? Eu vou te explicar, por um princípio básico. Os gigantes não vêm para te abater, eles vêm para te elevar, entenda isso. A Bíblia diz que em Cristo, agora, todas essas coisas estão debaixo dos nossos pés. Se eu entendo que tudo que se levanta contra mim está debaixo do meu pé, eu entendo que todas as vezes que o inferno se levantar, ele vai me promover também. É por isso que todo teste que você passa dói, mas quando você vence se torna testemunho. Por quê? Porque o inimigo tentou te ferir naquela área, mas ele não conseguiu, agora se torna o teu testemunho de milagre também. O que você está passando? Problema em casa? Senta aqui, deixa eu te falar o que eu vivi há 5 anos atrás. Problema financeiro? Senta aqui, deixa eu te falar do que eu vivi há 10 anos atrás. No reino não há desperdício, irmão. Deus não rejeita suas cicatrizes, porque quando você sentar para compartilhar o que você já viveu, alguém vai se alimentar do que você experimentou. Alguém vai se edificar. É por isso que eu acho lindo quando a gente vê casais liderando G6 de casais, por exemplo. E aí, qual que é a história? A gente quase se divorciou. Deus mudou a nossa história e hoje a gente cuida de casais. Eu hoje sou um pastor de jovens, eu fui um dos jovens mais problemáticos da minha escola, um dos jovens mais problemáticos do meu ciclo social. Eu bati de carro inúmeras vezes, eu fui para a delegacia inúmeras vezes, eu cheguei alcoolizado em casa inúmeras vezes, eu já fui espancado na saída de uma boate, fraturou minha mandíbula, meu rosto foi costurado, o nariz foi costurado. E aí a grande pergunta é, bom, agora que Deus restaurou o André, vamos botar ele em qual área? Acho que dos céus ele olha e fala, óbvio que com jovens, porque um jovem problemático foi transformado pela fé, e alguém que já experimentou milagres tem propriedade para falar de milagres. Vamos comigo, irmão, vamos junto, vamos junto. Quem experimentou milagres tem autoridade para falar de milagres.
2 anos atrás eu fui internado, hospitalizado. Ah, pastor, você fala muito sobre isso. Desculpa, irmão, é o meu testemunho. Se fosse o seu, você estava falando. Eu só posso falar do que eu vivi, eu não posso contar histórias. Kezinha fala pra mim: amor, você já falou do hospital 1000 vezes. Kezinha, são as cicatrizes que eu carrego. Não dá, amor. Eu vou falar de fé. Eu lembro de 2 anos atrás, Jason, eu internado, eu estou pregando num dia como esse aqui, pregando, falando de fé, o Deus que pode mover o sobrenatural. No dia seguinte eu estou sendo internado, estou no leito de um CTI usando fralda, usando tubo de oxigenação, com catéter na minha jugular. Eu sei o que é falar de um Deus que faz milagres. Por quê? Porque eu experimentei milagres. E quais são os milagres que você experimentou? As pessoas precisam se alimentar do que você viveu. Não rejeite seus gigantes. Eles são como professores na escola da vida. A grande questão é que eles não vão abater aqueles que estão com os pés firmados em Deus. Você está comigo? Diga amém. Segunda chave que eu quero compartilhar com você: não se preocupe. Deus tem renovo para você. Você está cansado? Não se preocupa, Deus tem renovo para você. Você está em dúvida, você está confuso? Não se preocupa, Deus tem renovo para você. Você não sabe o que vai ser do seu amanhã, você não sabe o que vai acontecer com o teu visto, você não sabe para onde vai a tua empresa, você não sabe como é que está o teu casamento, você não sabe o que Deus escreveu para você viver em 2019. Não se preocupe, nessa manhã Deus tem renovo para você. Amém? Existe poder no renovo. Agora olha que interessante. Nós somos um lugar de novos começos, nós pregamos novos começos, renovo, salvação, caminhada com Deus, abrir mão do passado para viver o novo de Deus. E como pastor de jovens também, sabe algo que eu percebi? Preste atenção nisso, irmão. A nossa geração, ela tem uma percepção muito equivocada do que é renovo. A gente acha que renovo é descartar o que está dando errado para começar do zero. Porque é o reflexo da nossa geração. A nossa geração trata tudo como se fosse descartável. Eu não gostei da exortação que o pastor me deu, então eu vou trocar de pastor. Eu não gostei da direção que o meu líder me deu, então eu vou sair do ministério. Eu não gostei do que o meu namorado falou, então eu vou terminar o relacionamento. Eu não gostei do que eu estou vivendo no meu casamento, então eu vou me divorciar e casar de novo. E entenda, o renovo de Deus não é descartar o que você tem para começar do zero. O renovo de Deus vai ser exatamente no lugar onde você está, porque esse é o maior milagre que alguém pode viver. Seu casamento está indo mal, então se prepara. É dentro da tua casa que o céu vai gerar milagres. A tua empresa está indo mal, então tenha fé dentro do teu negócio que Deus vai gerar milagres. Deus não descartou a criação desde o Éden. Irmão, vamos ser sinceros. O homem pecou, Deus chega para o homem e fala: eu te dou governo sobre todas as coisas, autoridade sobre todas elas, eu te dou influência sobre a criação. Deus, ele foi tão generoso que até o nome da criação ele deixou o homem estabelecer. Ele fala: eu só te peço uma coisa, não come desse fruto. Você consegue imaginar se a natureza de Deus fosse como a nossa? Assim que o homem pecou, o que a gente teria feito? Fulminava a criação e começava do zero. Fala a verdade, irmão, é isso que a gente faz com os nossos relacionamentos. É isso que a gente faz muitas vezes com o nosso chamado. Se frustrou com uma igreja. Quantas pessoas eu ouço: pastor, eu estou chegando agora na igreja, mas não quero me envolver em nada, estou muito machucado. Ah, é? Entendi. E Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, foi meu antigo líder. Irmão, não, a partir de agora não tem mais a ver com o líder que você teve, mas com o tipo de líder que o seu liderado vai ter. Ah, pastor, eu não quero me envolver, eu estou muito machucado, eu fui muito ferido com meus pais. Ah, é? Ok. Agora não tem mais a ver com o tipo de pai que você teve, mas com o tipo de pai que o seu filho vai ter. Porque é muito fácil a gente pegar as desculpas e falar: me machucaram no passado, me frustraram no passado. Ok, irmão, isso já passou, as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. A pergunta dos céus para nós é: o que você vai fazer com o que você recebeu? Nós somos a resposta de oração de alguém. Compartilhei isso no Next semana passada. Eu tinha que pagar o aluguel, eu cheguei lá. Quanto que é? Beleza, esse aqui. Aí eu fui pagar, a mulher: não, tem o Texas. Eu falei: aham. Quanto que dá? Dá X. Aí faltava 56 cents, irmão. Eu não tinha 56 cents. Passa o irmão da igreja. Aí são os do nada de Deus. Do nada, chega o irmão da igreja: e pastor, tudo bem? Eu falei: ótimo. E aí, como é que tá as coisas? Eu falei: agora tá tudo certo, irmão. Seguinte, 56 cents você tem para emprestar? Aí ele falou assim: tenho, pastor, claro. Aí pagou. Eu falei: glória a Deus. Aí eu chego no office, entrego o pay order. Eu falei: tá pago. Aí a mulher falou assim: então, você pagou com 2 dias de atraso, tem uma multa.
Eu falei, sangue de Jesus tem poder. É lei de Murphy, né, irmão? Tem dia que você fala, nada pior pode acontecer, aí fura o pneu. Aí você vai ver, tá sem step. Aí fala, mano, não pode piorar. Começa a chover só onde você tá. Já aconteceu com isso? Aí você tá no carro conversível, vai apertar o botão, deu o problema no dispositivo, você tá lá, chovendo dentro do teu carro. Você olha pro lado, tá seco, todo mundo seco. Você tá chovendo. Tem dia que é assim, irmão. Não desanima, ok? Acontece. Aí eu falei, tá bom, irmã. Quanto que é a taxa? Aí ela falou lá, quase $100. Eu falei, tá bom. Posso trazer daqui a pouco? Pode, tá bom. Cheguei em casa, quer dizer, e aí, amor, pagou? Falei, paguei. Tá tudo certo? Eu falei, tá, tem só uma taxa, mas tá de boa. Ela falou, mas a gente tem pra taxa? Eu falei, tem. Senhor, me ajuda. Misericórdia. Aí do nada, você pode falar isso comigo? Diga, do nada. Do nada chega uma notificação do Cash App. Glória a Deus pelo Cash App. Glória a Deus. Pum, eu olhei o valor. Adivinha, irmão? Exatamente o valor que eu precisava. Eu não estou falando de algo que aconteceu há anos atrás, não. Os nossos milagres não tem que ser milagres de 5 anos atrás, não. Deus tem milagre para fazer hoje, amém? Semana que vem você vai compartilhar milagres que Deus gerou hoje nesse culto. Daqui a 2 anos você vai compartilhar 2 anos de milagre, porque a caminhada com Deus é de glória em glória. Aí depois que aconteceu, eu falei, quer dizer, então, amor, lembra daquela taxa? Eu não tinha, Deus fez e tal. Para que isso? Para edificar a nossa fé, porque não tem a ver com o que a gente tem a ver com nas mãos de quem a gente coloca. Você acredita, irmão, de verdade? Olha para mim. Você acredita de verdade? A gente lê sobre multiplicação de pães e peixes. Aquele menino pega um lanchinho dele, 5 pães e 2 peixinhos, e aquilo ali gera alimento para toda uma multidão. Você acredita de verdade que aquele menino era a única pessoa no meio de uma multidão que tinha o que comer? Mano, isso é muito forte. Olha o que Deus está falando com a gente aqui agora. Pega essa porque essa é fresca, amém? Você acredita que aquele jovem era a única pessoa no meio de uma multidão que tinha o que comer? Eu saio com Kezinha, ela leva leitinho, proteína, barra, não sei o que para a Cecília, leva maçã, banana, leva jujuba, leva biscoito. Eu falo, amor, a gente não vai acampar, a gente só está indo ali no milênio, ok? A gente só está indo ali na igreja. Não, mas ela pode sentir fome. Você acredita que no meio de uma multidão ninguém havia levado comida? Não, irmão. Aquele jovem, eu acredito que não era o único que tinha o que comer. Eu acredito que ele era o único disposto a entregar. E você sabe qual é a chave que gera milagres? É quando eu não me prendo no pouco que eu tenho, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Eu falo, Deus, o que eu tenho é pouco para mim, mas nas suas mãos é o suficiente para tudo aquilo que eu preciso. Eu entrego, eu celebro, eu devolvo. Aplauda mais forte, irmão, em nome de Jesus. Ei, é tempo de entregar. Entrega teu futuro nas mãos dele, entrega tua casa nas mãos deles, entrega os teus sonhos, o teu coração. Ei, pai, eu quero nessa manhã entregar. Está aqui tudo que é meu é teu, pai. Os meus sonhos são teus, o meu coração, o fôlego que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então me move segundo os teus propósitos. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma condicional. Pastor, parece que tudo dá errado. Irmão, nem sempre tudo vai cooperar. Porque a condicional é quando a gente ama a Deus e se move segundo os seus propósitos. Deus nunca vai fazer prosperar algo que vai te roubar dele no futuro. Tem coisas que não funcionam porque Deus não se alegra mesmo. Você lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e muita gente acha que o problema de Jesus era com riqueza. Irmão, Jesus não tinha problema com riqueza. Você quer um exemplo claro? Jesus tinha um tesoureiro para o seu ministério. Se ele vivesse em falta, ele não precisaria de ninguém para contar as ofertas que recebia. Faz sentido? Por que Jesus não passava dificuldade? Eu creio nisso. Porque você só pode dar o que você tem, não faz parte do caráter de Deus, pobreza e miséria. Então Jesus não poderia dar aquilo que ele não viu o Pai fazer. Jesus, ele era próspero, ele era simples, mas ele era próspero a tal ponto que o tesoureiro roubava da bolsa das ofertas e ainda assim eles tinham o suficiente para viver. Você está comigo? Então Jesus se depara com um jovem rico e fala: faz o seguinte, eu vejo que você é bom, teu coração é bom, vende tudo que você tem e me segue. Ah, pastor, Jesus tinha problema com a riqueza do rapaz? Não, Jesus já sabia o que roubaria o rapaz dele lá na frente. Para aquele jovem era riqueza, para outros talvez o teu namoro, para outros talvez o teu status. Jesus está falando para você hoje: me entrega hoje o que pode me roubar de você amanhã.
Me entrega hoje o que pode me distanciar de você amanhã. Jesus, mas não tem sentido o que você está pedindo para entregar. Não faz diferença nenhuma na minha história hoje. Filho, mas eu conheço o teu amanhã e eu sei que amanhã isso vai te roubar de mim. Me entrega hoje. Você está comigo? Me entrega hoje o teu futuro, me entrega hoje os teus planos, me entrega hoje a tua casa, me entrega hoje a tua família. Eu só posso tocar naquilo que você me deixar tocar. É por isso que Jesus está à porta e bate. Lá em Apocalipse diz, porque estou à porta e bato. Você sabia que Jesus não está falando isso para um não crente? Jesus não está falando, ei, você que nunca ouviu falar de mim, eu estou batendo a porta, deixa eu entrar. Não, Jesus está falando isso para uma igreja. Laodiceia, se não me engano, não lembro qual que é a igreja. Ei, igreja, eu estou à porta e bato. Você sabe qual a loucura? A palavra de Deus está dizendo que Jesus estava do lado de fora de uma igreja pedindo para entrar. Jesus só vai tocar naquilo que você deixar tocar, irmão. Jesus só vai tocar naquilo que você precisa que Ele toque. Jesus fala, olha, eu não vim para os sãos, porque eles não precisam de médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu só posso curar as partes do teu interior que você reconhecer que estão doentes. O que precisa de cura hoje? Você sabe o que precisa de cura hoje? Eu quero liberar isso sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Quais são as áreas da tua vida que precisam ser curadas? O Deus que ressuscita mortos está aqui nessa manhã falando, ei, vem para fora. Ministério, chamado, projetos na tua família, na tua vida financeira, o que parecia morto, vem para fora. Nós chamamos a existência aquilo que não existe. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa força nessa manhã, renova a nossa alegria nessa manhã, renova as nossas expectativas nessa manhã. O Deus que faz o cego ver, o Deus que faz o surdo ouvir, o Deus que move o sobrenatural, o Deus que criou todas as coisas como nenhuma delas existia, o Deus que diz haja e todas as coisas se submetem ao poder da sua palavra. É esse Deus que nós declaramos. O haja de Deus sobre a nossa casa, o haja de Deus sobre a nossa vida, o haja de Deus sobre o nosso chamado, o haja de Deus sobre o nosso ministério. Seja feita a tua vontade, Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai. Nós te entregamos o nosso coração, nós te entregamos o nosso futuro, nós te entregamos o nosso presente. Tudo que nós temos é teu, Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você crê nisso, diga amém. Eu tenho mais algumas chaves para compartilhar, mas eu preciso correr. Vocês estão comigo? Amém? Alguém me dá 10 minutos para eu fechar essa mensagem? 10 minutos. Quem me dá 10 minutos? Levanta a mão, por favor. 10, 20, 30, 40, 50, ok? Então prepara que a gente vai voar, amém? Deus quer gerar algo novo, eu creio nisso. Terceira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, isso aqui é muito forte, principalmente para líderes e pais, pessoas que exercem uma função de autoridade e empoderamento. Presta atenção nisso. Terceira chave que eu quero compartilhar para que você não se preocupe com quem não te honra. Isso não diminui quem você é, mas revela quem eles são. Não se preocupe com quem não te honra. Isso não diminui quem você é, mas revela quem eles são. Eu passei algo um tempo atrás que eu estava honrando, eu estava me movendo em gratidão e honra e não havia reciprocidade. Lá no Rio tem um ditado que a gente usa para isso: fica feio para quem faz. Você já ouviu isso? Relaxa, irmão, fica feio para quem faz. E aí chegou uma hora que isso começou a incomodar a Kezinha, minha esposa. Ela falou: amor, para. Eu falei: por quê? Você não está vendo que não tem resposta? Eu falei: mas espera aí, resposta de quem? Porque o princípio da honra não tem a ver com a resposta que o homem te dá, mas como Deus recebe o que você oferece. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. O princípio da honra, ele é tão poderoso que ele não depende da reciprocidade do outro para você colher os frutos que você tem por direito. Você pode honrar alguém a vida inteira, essa pessoa não está devolvendo honra. Não se preocupe, irmão, a tua honra não vem dos homens, a tua honra vem dos céus. Pastor, eu estou passando uma dificuldade com os meus filhos, eles não me honram. Meu irmão, fique em paz, faça o melhor que você pode, seja o melhor pai que você pode. Eu sei que é frustrante, pais de adolescentes, eu conheço adolescentes, eu já fui adolescente, é frustrante, irmão. A gente daria a vida para os filhos se fosse necessário, eles não conseguem agradecer por nada. Você dá uma mochila que ele quer, custa X reais, aí quando você dá, é dessa cor, não gostei. Pai, eu quero aniversário de 15 anos. Aí o pai vai lá, se sacrifica, se endivida, faz o que ele pode, o que ele não pode, conta com a ajuda de familiares. Quando chega lá, não tem DJ, não gostei. Essa é a nossa geração. O problema não é quando é menino, o problema é quando cresce e continua fluindo como menino.
Não se preocupa com quem não te honra, irmão. Isso não diminui quem eles são, revelam quem eles são. Eu passei algo um tempo atrás, eu estava pregando no Sul, e eu cheguei lá, eles chamam de sala verde, alguns chamam de camarim, outros chamam de sala VIP, enfim, a sala onde você fica antes de entrar para ministrar. Aí o pastor veio comigo todo feliz, falou, vem cá, deixa eu te apresentar a banda que vai ministrar aqui, o cantor e tal. E quando a gente chegou, tava lá a banda, o hold, todo mundo. E eu, e aí, gente, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Aí o cantor, ele olhou para mim assim e voltou pro celular. Eu falei, ok, não quer ser meu amigo, tudo bem. Daqui a pouco a gente desce pro culto, o culto começa, aí o pastor fala, olha, daqui a pouco vai pregar aqui, já está com a gente o pastor André Fernandes, ele é pastor da Lagoinha lá de Niterói, é um homem de Deus e tal, não sei o quê. Aí o músico, ele veio para mim, e ele conseguiu deixar pior do que já estava. Ele falou assim, cara, me desculpa, eu achei que você era só um voluntário. Tem algum voluntário aí? Esse sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu não vou nem ouvir essa música. Eu vou botar aqui no iTunes, que é melhor. Quando acabar de cantar, você me chama. Como assim? Você achou que era só um voluntário? E eu aprendi um princípio. Presta atenção nisso. Quando alguém te diminui, não muda o valor que você tem, mas revela o quanto pequeno ele é. Tem alguém te diminuindo, tem alguém te confrontando. Não se preocupe. Você está comigo? Não se preocupe, irmão. Não se preocupe. Quarta chave que eu quero compartilhar com vocês. Se tem alguém recebendo, diga amém. Não se preocupe com quem te persegue. Tá tudo certo. Mas tenha cuidado com quem te distrai. Não se preocupe com quem te afronta, mas tenha cuidado com quem te distrai. Sansão foi gerado para ser o libertador do povo, libertador de uma nação. Você sabe o que paralisou Sansão? Uma mulher. Porque o inimigo nem sempre ele vai te afrontar. Muitas vezes ele vai tentar te distrair. Você sabe o que mais paralisa pessoas no ministério? Não são os perseguidores, são os bajuladores. Você quer, meu irmão, presta atenção nisso. Se você exerce função de liderança, se você é pastor, se você está à frente de algum ministério, se você está à frente de algum negócio, empresa, você quer saber qual é o suicídio que você pode fazer da tua liderança? Se cercar só de pessoas que concordam com você. Porque você está indo para o abismo sem saber que está indo para lá. Está todo mundo falando, isso aí, muito bom, está batendo nas costas, mas preste atenção nisso, o problema não são os seus perseguidores. Os teus perseguidores te mantêm firme, eles fazem com que a tua guarda esteja sempre levantada, eles te impulsionam a ser sempre alguém melhor, mas o seu bajulador não, ele te desarma e sem você perceber, pum, já foi. A quinta chave que eu quero compartilhar com você, e eu preciso muito correr, senão o pastor nunca mais me chama para pregar. Não se preocupe com os diagnósticos. Eles têm a função de quantificar o tamanho do teu milagre. Não se preocupe com os teus diagnósticos. Eles têm a função de quantificar o tamanho do teu milagre. Sabe o que eu acho maravilhoso? Esses testemunhos de fé, eles edificam a gente a ir mais longe. Eu lembro que aconteceu algo lá no Rio que me marcou para sempre. Uma mulher que era estéril se inscreveu no curso de pais grávidos. O ventre dela não podia gerar, mas ela falava o seguinte, olha, Deus disse que eu vou ser mãe, então eu estou me preparando para isso. Não é algo que pode acontecer, é algo que já aconteceu. Ela se inscreveu. Ela termina o curso de pais grávidos, recebe a notícia, engravidou. E sabe o que eu aprendi com essa mulher? O ventre dela era estéril, a fé dela não. A questão não são as partes dentro de nós que são estéreis, mas é que tipo de fé a gente carrega. Você quer um exemplo claro disso? Olha que loucura, acompanha comigo aqui. A Bíblia diz que Maria tinha um ventre virgem quando concebeu Jesus. Só que quando a gente lê sobre a história de João Batista, aquele que antecedeu Jesus, aquele que preparou o caminho para Jesus, a Bíblia diz que o ventre da mãe de Isabel, a mãe de João Batista, era estéril. Você consegue perceber a ironia e o bom humor de Deus? Deus pega um ventre estéril e sopra sobre ele a voz que clama no deserto. Agora Deus pega um ventre virgem e sopra sobre ele aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte: não tem a ver com os ambientes que te cercam, tem a ver com o sopro que eu libero sobre você. O ventre não pode gerar? Tá bom, João Batista então. Pode aplaudir, irmão, se você crê que isso está sendo gerado. Vamos junto, irmão. Pique TD Jakes. Vamos como se estivesse aqui no Porterhouse. Tem algum incendiário aqui? O ventre dela era estéril. A fé dela não.
não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com geografia, não tem a ver com o tipo de criação que você teve, não tem a ver com o que os seus pais disseram que você pode, não tem a ver com o que os seus amigos acreditam que você vai fazer, não tem a ver com a lógica, porque Deus, ele é especialista em envergonhar a lógica. Ah, não pode voltar a enxergar? Então tá bom, passa a enxergar hoje. Ah, não pode andar sobre as águas? Então tá bom, Pedro, vem cá, me acompanha. Ah, não pode um homem que morreu ressuscitou? Então tá bom, Lázaro, vem para fora. Jesus é apaixonado em ferir a lógica, em envergonhar aquilo que a gente entende que não pode acontecer. Ah, não pode acontecer um Deus se transformar em homem, o verbo se tornar carne para se dar por aquele que ele criou. Então tá bom, então eu vou descer. O cordeiro já foi imolado antes da criação de todas as coisas. Antes de você pecar, Deus já havia providenciado o escape. Antes da gente tropeçar, Deus já havia providenciado o cordeiro. Você sabe qual foi a loucura que Jesus propôs? Você sabe por que perseguiram Jesus? Por que as pessoas eram tão incomodadas com a forma como Jesus fluía? Porque até então, irmão, todos os deuses conhecidos, todos os deuses do panteão, todos os deuses que as culturas da época conheciam, eles eram poderosos, soberanos, assim como Deus é, mas nenhum deles se humilhou a ponto de se fazer homem e habitar no meio dos seus. O escândalo da graça é que Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha por você. Ceci esses dias falou: pai, é verdade que o céu tem ruas de ouro? E eu achei aquela pergunta tão bonitinha, porque me trouxe à memória coisas que me impressionavam no início da minha caminhada. Eu falei: é verdade, filha. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Aquilo que a criação está morrendo para conquistar no céu, Ele botou para a gente passar por cima. Está dizendo: vocês estão morrendo por isso? Então tá bom, vamos usar como pavimentação no meu reino. Vocês estão abrindo mão de amizade por isso, vocês estão perdendo noite de sono por isso, ei, vocês estão se deixando ser deprimidos por isso, vocês estão sendo oprimidos por isso, vocês estão sendo cativos por isso. Então aquilo que trouxe cativeiro para a criação, agora eu coloco no lugar devido, debaixo dos seus pés. Vamos comigo, Lagoinha. Vamos tornar essa manhã memorável. Esse culto não acontece de novo, só se vive uma vez. Vamos junto. Deus não se move por diagnósticos. O sexta chave que eu quero compartilhar, e eu juro que eu estou terminando. Não se preocupe em como vai ser. Confie em quem prometeu. O como tem roubado a nossa expectativa no quem. Pedro está andando. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma revelação revelada. Não é heresia, ok? É só uma brincadeira. Mas é sério. Mas é brincadeira. Pedro não andou sobre as águas. Como assim, pastor? Você acabou de falar do milagre? Eu vou te explicar melhor. Da perspectiva dos céus, Pedro andou sobre a palavra. Porque quando Jesus libera a palavra e diz: Pedro, vem, a palavra de Deus firmou os passos de Pedro. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Às vezes a gente está esperando algo físico acontecer para se mover. Deus está falando: não tem a ver com físico, tem a ver com profético. Quando eu libero, acontece. Quando eu falo, acontece. Quando eu falo, acontece. Você está comigo? Diga amém. Desde o princípio foi assim, disse Deus e tudo se fez. Deus, quando olha para a criação, olha que loucura. No princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A fé que nós temos, a fé do tipo de Deus, não é uma fé de constatação. Deus não olhou para o vazio da terra, Deus não olhou para a escuridão da terra e falou: uau, que escuridão, e puf, ficou mais escuro. Ele falou: uau, está mais escuro, puf, mais escuro. Não. Ele não constata o que existe, ele declara o que vai haver. Então Deus vê a escuridão e fala: haja luz, e houve luz. E ele viu que era bom. Ele fala: agora haja separação entre a porção seca e a porção molhada. Pum. E ele viu que era bom. Você sabe qual é o padrão bíblico que Deus está ensinando para a gente? Desde o princípio, não mudou. Não declare o que você vê, mas o que você deseja ver. Eu já tive jovens que, quando você vai conversar para tentar entender a raiz do problema, sabe que eu já ouvi de vários jovens
Os meus pais sempre disseram para mim, você é um miserável, você não vai dar em nada, você é um problemático, você é isso, você é aquilo. O tempo inteiro o pai está liberando realidades a respeito do que o filho vai se tornar. E a gente se assusta quando isso acontece. Ei, existe poder de vida ou de morte na tua palavra, então saiba como você usa. Eu quero nessa manhã te convidar em nome de Jesus a usar isso para que o futuro que Deus preparou para você, para a tua casa, se cumpra em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos então em nome de Jesus. Declare comigo assim, diga: Pai, diga: eu creio que toda palavra que foi liberada, diga, sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, diga, vai se cumprir. Diga: eu não acho que pode acontecer. Diga: eu creio, já aconteceu. Diga: eu vou viver os melhores dias da minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai acontecer. Salmos 46:10 diz: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Às vezes a gente acha que a tempestade que está vindo sobre nós são as ondas ao nosso redor. Não, irmão, a maior tempestade que a gente tem enfrentado são as ondas dentro de nós. Tempestades dentro de nós. Deus está falando, antes de eu gerar o teu milagre, acalma e aquieta a tua alma. Ei, olha para mim, eu sou Deus. Você lembra disso? Eu sou o Deus que te formou quando nada ao teu redor existia. Eu sou o Deus que sonhou com você quando seus pais nem sabiam que você seria gerado. Ei, eu sou o Deus que te amou no passado. Eu sou o Deus que te ama no presente. Eu sou o Deus que vou te levar para o teu futuro. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá tudo certo, irmão. Eu quero terminar essa mensagem agora, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar algo com você. Não se preocupa com o teu passado. Eu não estou dizendo só o passado de anos atrás. Estou falando talvez as tuas últimas semanas. Não se preocupa com o teu passado. Os céus não se movem mais lá. A loucura é a gente querer que Deus se mova em lugares que não existem mais. Talvez você está aqui e você está dizendo: Deus, eu quero viver tudo que o pastor pregou essa manhã, mas eu sou tão sujo. Eu fiz algo errado na semana passada, eu fiz algo que me sujou. Antes de vir para cá, eu discuti com a minha esposa, eu falei coisas que não deveria. Ei, irmão, deixa eu te falar, você está falando de um tempo que para os céus não existem mais, porque o céu se move no presente e no futuro. O passado, para quem está em Cristo, não existe mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não se preocupa com o passado. Olha o que a palavra diz. Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você sabe por que o inferno está sempre tentando trazer o teu passado à tona? Eu vou te explicar. É porque o diabo, ele sabe do teu nome, ele sabe quem você é, mas ele insiste em te chamar pelo teu pecado. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus conhece todos os teus pecados e continua te chamando pelo nome. Ei, Jesus está te chamando pelo nome, irmão. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé e celebre a Ele, porque está começando a mais nova temporada de milagres.